Ora, aqui vale a pena a gente se perguntar, somos presença, Ítalo, então, do quê? Somos presença do quê? Essa é uma pergunta fundamental a ser feita. Se a gente é presença de algo. Essa é uma pergunta maravilhosa que tem que ser feita. E tudo isso se conecta, evidentemente, com a ciência dos temperamentos. Por quê? Porque se você e eu, se a gente não ajusta a acuidade do olhar, a acuidade da visão, para pegar exatamente essa presença, a presença do quê, a gente fugiu, a gente falhou miseravelmente diante dessa maravilha que é a ciência dos temperamentos. A ciência dos temperamentos, ela não é um questionário estruturado ou semi-estruturado que te oferece umas perguntas, você responde e sai dali com um rótulo sanguíneo. Esse rótulo, se assim fosse, poderia justificar tuas falhas, poderia justificar teus sucessos, tuas dificuldades. Acontece que não é isso. A ciência dos temperamentos não a profane, ela não é isso, ela é muito mais. Ela oferece para a gente um olhar simbólico, uma tentativa de olhar para a realidade de um modo, como eu disse, amplo, profundo, multifacetado. Isso é a ideia da ciência dos temperamentos. E agora, eu preciso que você faça um exercício. Que é o primeiro exercício que já prepara o nosso olho, o nosso espírito, já prepara a gente a conseguir aprender os rudimentos do que a gente vai desenvolver aqui ao longo do curso, que vai culminar na ciência mesma dos temperamentos. Então, eu preciso que você faça um exercício agora de imaginação. Imagine que você, e aqui não precisa ter vergonha de nada, só temos você e eu aqui, né, no seu quarto, você aí com seu celularzinho na mão, sentadinho, espero que esteja sentado num lugar digno, né, não esteja usando o seu tempo aí de necessidades fisiológicas para me ver, mas eu preciso que você agora faça um exercício comigo. Feche os seus olhos e imagine um pitbull. Vocês vão reconhecer esse exercício que eu já passei em outros lugares. Bem, quem nunca viu nada meu, vai fazer pela primeira vez. Você vai imaginar um pitbull na calçada, amarrado a um poste. E você, lépido e fagueiro, você está ali andando por aquela calçada, indo à mercearia. Você avista o pitbull amarrado num poste sem focinheira. Se você é um sujeito razoável, o que você vai fazer diante daquele bichinho fofinho, quietinho, amarrado ao poste? De verdade, Ítalo, eu vou cruzar a rua e vou passar, vou contornar essa fera que me ameaça. A verdade é a seguinte, ótimo, perfeito, eu faria mesmo que você. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, meu amigo, por que você fez isso? Por que você faria isso? Você contornou um bicho que estava parado e quietinho. Parado e quietinho. Por que você fez isso? Ítalo, porque ele podia me morder, né? Sou trouxa. É claro que é por isso que eu fiz. Falei, eu sei. O problema é o seguinte, como é que você sabe que aquele bicho poderia te morder? Como é que aquele pitbull específico poderia te morder? Por quê? E aqui eu respondo. Porque quando a gente olha para qualquer coisa material, a coisa material, ela nos informa o que ela pode fazer ou não. Isso é maravilhoso. Quando eu olho para um pitbull parado, ele está me dizendo, bicho, eu posso te morder. E aí você pode se perguntar agora, você pode pensar assim, não, Ítalo, não é isso. É porque eu tenho a memória, eu tenho a lembrança de que pitbulls me mordem, eu sei. Mas algo naquele pitbull, preste atenção, algo naquele pitbull te abriu essa possibilidade. O pitbull está te informando de que ele morde. E pior, se você não tivesse memória de nada, ainda assim ele te morderia. O pitbull, ele te avisa que ele morde. A caneta, ela te avisa que ela escreve. O passarinho, ele te avisa que ele voa. As coisas materiais no mundo, quando elas se apresentam para a gente, preste atenção nisso aqui, elas se apresentam com uma densidade de significado. Elas se apresentam como aquilo que elas são. Ora, o que as coisas são? Elas são apenas aquele conjunto de átomos agrupados ali? Ou elas são aquilo
Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ou elas são aquilo e tudo o que elas podem fazer, o que elas podem ser. Ou elas são aquilo, ou elas são aquilo e todo o conjunto de possibilidades daquilo mesmo. Isso é maravilhoso, hein? Isso é maravilhoso de prestar atenção. Isso é uma virada na percepção humana, com implicações práticas e clínicas e existenciais imediatas. Ora, uma criança que chora, ela é aquilo e todo o resto. Ela é aquilo e um adulto possível. Ela é aquilo e um adolescente educado. Não é isso? O império da materialidade é, novamente falando, é aquela profecia da Adélia Prado. É olhar para uma pedra e ver apenas pedra. Ninguém faz isso quando está se orientando no mundo. Quando a gente se orienta no mundo, a gente pega as coisas e manipula as coisas e usa as coisas, a caneca, a gente usa isso tudo por quê? Como que a gente sabe? Olha só que coisa maravilhosa. Se pergunta isso com seriedade, com profundidade. Você entrou no seu quarto agora, você entrou no seu carro, você entrou no banheiro agora, sei lá onde você está, eu não sei onde você está agora. Mas se você parar para pensar, você foi orientado pela virtualidade das coisas. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é fundamental. O que é a virtualidade das coisas? É o que elas podem ser, no que elas podem se transformar, o que elas podem fazer. Isso é a realidade na qual a gente está instalado. Preste atenção na profundidade disso aqui que eu estou falando. Que no final das contas não tem nada de genial, não tem nada de novo. Isso é a vida tua e a minha. A gente sabe disso, a gente só estou jogando luzes aí. Quando a gente pega uma caneta e escreve, a gente não está pegando só aquele pedaço de plástico. A gente está pegando, preste atenção nisso aqui, a função daquele pedaço de plástico. Ora, como é que eu sei que essa caneta é uma caneta? Ora, porque ela escreve. Escrever não está acontecendo naquele momento. Mas é por isso que eu pinço a caneta e faço uma aposta. Eu aposto que a caneta vai lançar tinta numa superfície, no papel, por exemplo. É ou não é assim? A orientação no mundo, nesse mundo concreto que a gente vive, ela é sempre assim. Estamos apostando que as coisas não são apenas materiais. Estamos apostando que as coisas, elas são mais do que isso. Estamos apostando que as coisas têm uma função de algum modo. São presença de algo, fazem algo. É ou não é assim? Isso é maravilhoso, isso é lindo. Preste atenção que só essa primeira visão, que a gente já sabe, só isso já é capaz de dar para a gente uma paz incrível. É capaz de expandir o nosso coração. É capaz de fazer com que a gente olhe para a realidade e, de algum modo, naqueles momentos de maior tribulação, naqueles momentos, sei lá, de uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade com o filho, uma dificuldade amorosa, faça com que a gente, só essa visão faz com que a gente possa expandir, transcender. Falar, eu sei, as coisas estão assim, mas elas são mais do que isso. Ao mesmo tempo que uma alegria, um sucesso, uma riqueza, também não pode perturbar o nosso espírito no sentido de cristalizar-nos ali naquilo. Isso é só matéria, vai passar, não faz diferença. Preste atenção, existe uma outra dimensão, existe um outro lugar no qual acontece a nossa história, no qual acontece a nossa vida. Um lugar que não é material. Para pensar em você, na tua história, em você e em mim.